E aí, Hamilton, tudo bem com você? Tudo ótimo, você? Como é que você tá? Como estão as coisas no Tudo Brasil? bem, tudo bem, graças a Deus. Por aqui, muita queimada, infelizmente. Um Sim, tempo muito sim. seco, mas, inclusive, a SLP está aí para isso, né? Para a gente, de forma técnica e científica, conseguir ajustar essas questões ambientais. E por aí, nos Estados Unidos, como é que tá? Tá bem, o clima tá melhorando, o inverno tá chegando, né? O winter is coming. Então a temperatura tá começando a ficar um pouco mais amena. Mas é engraçado, você tava falando das queimadas no Brasil, eu fui dar uma investigada, os Estados Unidos e o Canadá sofrem bastante com queimada também. Então, tem vários picos, vários focos de queimada no norte do Canadá, no momento que a gente está gravando esse vídeo, nos Estados Unidos também. Na outra costa, ali na região da Califórnia, então, tem algumas cidades que a qualidade do ar está bem baixa, está bem ruim, por conta também das queimadas, não só por causa dos grandes centros urbanos, mas também por causa das queimadas. E as queimadas daí, dessa região, ou queimadas do Brasil também estão afetando? Não, não, queimadas da região, então acontece por conta porque aqui é verão, né? Então o clima está bem seco, então é quente e também acontece. Então tem épocas do ano que acontece isso também, que é o verão. Então na Austrália, por exemplo, quando eu morei lá, falavam muito das queimadas da Austrália também, por conta do clima, por conta do clima seco, do calor. E no Brasil agora está acontecendo por conta da queimada criminosa, né? Principalmente porque florestas chuvosas não é para ter queimada, né? Naturalmente. Exato. E é algo que a gente, assim, viveu dois extremos esse ano, né? Aqui, pelo menos, sou muito conectada a notícias nacionais, tá, Milton? Uhum. E no início do ano a gente vivenciou uma inundação histórica na região sul do país. E Sim. agora essas queimadas, né? E a gente vê que não é só uma parte, né? Que nem a gente fala, o Brasil continental que está sofrendo, né? Na verdade, Sim. todas as regiões do Brasil estão sofrendo com a seca, né? E você falou uma coisa interessante, Karen, porque eu estava antes de mudar aqui para Massachusetts, eu estava morando na Califórnia, e eu fiz uma apresentação para o meu grupo de pesquisa, né, o grupo que eu estava trabalhando, e sobre as enchentes no Rio Grande do Sul do ano passado. E aí, 3, 4 meses depois, foi a pior. Na época, a do ano passado já estava bem ruim, e a desse ano foi ainda pior. As enchentes bateu o recorde histórico da região, e tudo isso atrelado a mudanças climáticas, né? Exatamente. E aí vem o tão esperado, né? O que a gente espera, realmente a nossa única saída, talvez, né? Pelo menos eu enxergo assim, é a gente trazer pessoas que consigam visualizar, né? Potenciais ações que vão mudar isso, né, Hamilton? Porque a Sim. gente já chegou naquele patamar que era esperado que não daria mais, não era mais reversível, né? Não é mais reversível. E agora só realmente trabalhando para ou prevenir catástrofes muito piores, ou para, infelizmente, remediar, né? Sim. E com essas questões também de clima, é, a gente anunciou, né, recentemente o lançamento do curso Resíduos e Mineração, e que parece não ter contato aí, né, ao primeiro olhar com as mudanças climáticas, mas é um tema Uhum. extremamente vinculado, né, conectado. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa correlação que a gente vê, né, Sim. em um Sim. tema de mineração Uhum. atingindo aí essas mudanças drásticas que a gente está vendo aí no país. Quando a gente fala em mudanças climáticas, um dos principais motivos, ou se não o principal motivo, é por conta das emissões de gases de efeito estufa. Então, um grande vilão que a gente tem ali são as emissões de CO2 que impactam diretamente por conta da ação humana, então por conta de atividades industriais, geração de petróleo, o uso do petróleo para geração de energia. E quando a gente fala em mitigar, diminuir o impacto do ser humano nas mudanças climáticas, tentar reverter, tentar reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos, a gente tem que pensar muito na mudança da matriz energética. Então, principalmente eletrificar, deixar de utilizar carvão,
deixar de utilizar petróleo ou derivados de petróleo para gerar energia, e isso tem uma mudança na tecnologia que a gente está usando para gerar energia. Então, a gente pode usar o meio de transporte, por exemplo, como um exemplo. Então, quando a gente pensa em tirar os carros a combustão das cidades e usar veículos elétricos, a gente está falando em mudança de tecnologia. Então, a gente está tirando a gasolina como meio para gerar energia para os carros se locomoverem para baterias de veículos elétricos, né? Para eles poderem se movimentar. E a gente precisa de metais para fazer essas baterias, a gente precisa de materiais. Esses metais, infelizmente, não estão em árvores, então eles vêm da mineração. Então, tem um impacto extrativo, tem um impacto da mineração, e a mineração por si só, ela gera muitos resíduos. Então, no curso a gente traz alguns exemplos bem específicos, bem comuns na mineração, até práticos do dia a dia. A gente pode citar o alumínio, pode citar o ouro, o próprio ferro, e muitos outros, o cobre, que essas mineradoras são mais geradoras de resíduo do que geradoras de produtos propriamente dito. E a gente precisa desses materiais para a transição energética. E como que a gente mitiga isso? Então a gente trabalha focado, dedicado a evitar não só reduzir a quantidade de resíduo que é armazenado em barragens de mineração, mas também o que fazer com esse resíduo. Então transformar isso como uma nova mina, um novo minério, um novo material a ser explorado. Então, a mineração deixa de ser só aquela que a gente tira do solo, pega o produto e joga o resíduo na barragem, mas também reaproveita os resíduos e os rejeitos gerados durante o processamento para a obtenção de novos materiais que vão também ser utilizados para tecnologias que vão trabalhar para a mudança da matriz energética brasileira e mundial. Então, a gente pode trazer alguns exemplos, como os veículos elétricos. Então, a gente vai precisar de muito lítio, muito cobalto, muito níquel, e tem esses metais também em resíduo de mineração. Um outro exemplo muito bom são os elementos terras raras, também utilizados para baterias, para a fabricação de turbinas eólicas. Então, a gente precisa de muito neodímio. A mineração por si só não vai atender toda a demanda que a gente precisa, então a gente precisa de outras fontes para a obtenção desses metais. Então, esse é o intuito do curso. Não é só mostrar, não é uma aula do que acontece, mas também dar esse conhecimento das pessoas, porque quando a gente fala em resíduo de mineração, é muito fácil a gente criticar, falar, isso aí está na barragem, não pode estar, tem que estar em outro lugar. Mas que outro lugar? Então a gente está trazendo também ideias, o senso crítico para quem está assistindo, para quem acessa esse curso, para quem está com a gente nessa jornada. Essa jornada se inicia agora, mas a gente tem um longo caminho pela frente para trazer não só o conhecimento, não é fazer igual o ET Bilu, só buscar o conhecimento por buscar, mas fazer uma análise crítica. Então, conhecer o problema, entender a situação, entender o cenário e além disso. Então, que tipo de análise crítica a gente pode fazer e como a gente pode trabalhar não o resíduo ser um problema, mas ser uma nova solução. Perfeito. E aí você traz o olhar que eu sou apaixonada, né? Que é a questão da circularidade, né? Sim, Então, perfeito. muita gente, né? Eu vejo algumas discussões, principalmente agora na internet, né? Com esse boom que tá o tema de sustentabilidade. Às vezes as pessoas ficam muito focadas de falar de logística reversa, etc. Mas às vezes a gente peca por não olhar as atividades extrativistas como as principais causadoras do acúmulo residual, porque a gente acaba tendo sempre que produzir para ter, e é uma economia linear, né? E aí você Sim. falando, né, que uma transição energética, por exemplo, gera cada vez mais a necessidade de obter esses elementos. E com uma gestão aplicada de mineração, né, com os resíduos provenientes da mineração, queria que você pudesse explicar um pouquinho, Hamilton. É claro que não dá tempo para explicar toda a gama de circularidade, mas explica um pouquinho o que é a circularidade envolvida à área de mineração. Então, quando a gente fala a diferença entre economia linear e circular, a economia linear ela vai produzir, gerar o material e você descarta. Então, ela é linear, então é uma linha reta. A circularidade é que o material sempre circule e mesmo os resíduos, os rejeitos gerados nesse processo, não só na mineração, mas isso no geral, você reutiliza ele dentro da cadeia produtiva. Então, um exemplo de diferença entre economia linear e economia circular. Então, os nossos celulares, os nossos smartphones, têm grandes
companhias que já aplicam isso, a ideia da economia circular. Então, a economia linear que a gente via na década de 90 início dos anos 2000, você tinha um celular, utilizava ele, depois de um certo período de tempo, então, por exemplo, 5 anos, você tinha que trocar de celular, porque ele já estava obsoleto, já não funcionava muito bem. Então, você simplesmente jogava fora ou deixava guardado na gaveta e comprava um novo. Então, essa é a economia circular. A ideia da economia, essa é a economia linear. A economia circular é a ideia que você circule o material. Então, você tem descarta o celular, na verdade, você devolve para a empresa recicla ele e volta, coloca na cadeia produtiva de novo, né? Recupera o material. Na mineração, a gente tem um exemplo, tem essa realidade também já sendo muito bem estabelecida. Então, você gera o rejeito, né, da mineração, o resíduo ele é gerado durante o processo, e aí esse material ele vai para um novo processo para você poder obter novos materiais. Então você vai sempre circulando, a ideia é você vai circulando os materiais. E aí lá na frente, depois quando vai sendo descartado o produto final, você recicle ele para que ele volte a circular, produzir novos materiais, ou diferentes materiais, ou o mesmo material. Então, a ideia da circularidade na mineração é essa. Então, todos os resíduos que vão sendo gerados, você vai reagregando, vai colocando de volta na cadeia produtiva. Ótimo. E uma dúvida também, né? Uhum. Às vezes, pelo fato da mineração, né? Pelo menos eu vivi em um grande centro urbano, que é São Paulo capital, estava ali, né, próxima a algumas empresas, né, de mineração, mas da atividade em si eu fiquei muito distante, né? E Sim. também as pessoas à minha volta eram distantes, meus colegas, né, amigos universitários ali com quem eu convivi por bastante tempo. A gente estava afastado dessa contextualização. Sim, sim. Mas acho que uma coisa que também, você já falando em economia circular, uma coisa que a gente tem que retratar é que, querendo ou não, né, é uma atividade que gera um benefício econômico muito grande, né, para o país atualmente. E simplesmente a gente deixar de extrair esses recursos pode gerar um grande impacto, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que trazer soluções inovadoras, tanto no ramo de circularidade, quanto no ramo também, né, de entender e compreender e trabalhar ativamente para sanar as questões, os impactos das mudanças climáticas, ele é realmente imprescindível. Então, é uma pergunta um pouco polêmica, né, o meu ponto é: a que ponto a mineração, né, falando de circularidade, falando de mudanças climáticas, ela se torna um tema sustentável? Quando que a gente consegue enxergar essa atividade, principalmente no quesito de geração de resíduos, né? Como que a gente consegue conciliar essas duas palavras juntos e linkar elas em um contexto na atualidade? Então, isso de fato é muito polêmico e gera muita polêmica, mas é importante a gente definir as coisas e entender os cenários, entender o que acontece. Então, a mineração, por natureza, por definição, é um processo não sustentável. Por que que é não sustentável? Porque a mineração ela vai tirar o minério lá do solo e você não consegue colocar de volta. Então, ela tem um fim, tem uma finitude ali, tá? Na hora de extrair. Mas como a gente consegue torná-la mais sustentável ou menos impactante? Então, assim, ela vai degradar solos? Vai. Então, no curso a gente traz alguns exemplos, alguns pontos sobre isso, até como recuperar essa região, essa área contaminada. Porém, como que a gente pode reduzir ainda mais o impacto? Então, aquele rejeito que está ali armazenado naquela barragem, então, se a gente conseguir transformá-lo em um resíduo que pode ser explorado, um material que pode ser explorado economicamente e é viável tecnicamente, então a gente diminui ainda mais o impacto em termos de áreas degradadas, por exemplo, da atividade. Porque o que acontece na mineração é, você tem a região degradada que vai tirar o minério do solo, e você tem uma outra região degradada que é a região onde você vai armazenar o rejeito que é gerado. Então o impacto é muito maior. Então, ao invés de eu impactar essa segunda região para armazenar o rejeito que é gerado no processo, eu reutilizo para a fabricação ou para a produção de novos materiais ou de outros materiais. Então, a gente tenta torná-la mais sustentável. Outro ponto de vista é você desenvolver novas tecnologias ou novos processos, que é o que eu faço há muitos anos já, há um bom tempo. Você desenvolver novos processos, novas tecnologias
para que diminua o impacto do processo extrativo, da obtenção desses metais, desses materiais, ou de recuperar, de utilizar o rejeito que é gerado, que está ali armazenado, em novos produtos e novos materiais. Então você consegue aumentar se você aumenta não só a circularidade, mas torna a mineração mais sustentável. Então é complicado. Por que é tão impactante quando a gente define as coisas, quando a gente fala as coisas? Porque, de fato, a mineração tem um impacto negativo no meio ambiente. Mas a mineração existe não só porque ela é malvada, não porque ela é cruel, porque ela não quer saber do meio ambiente, mas porque a gente consome esses materiais. Então, sem a mineração, a gente não vai ter o nosso celular, não vai ter o nosso notebook, não tem as coisas, os bens de consumo. Então, a gente também tem um papel nisso. Então, com o meu trabalho de desenvolvendo novas tecnologias, desenvolvimento de novos processos, a gente torna a mais sustentável. Isso é um pedaço do que a gente chama de mineração sustentável. Tem outros também trabalhando em pequenas mineradoras, então mais pontuais, mais in loco. O que acontece é como você mitigar, porque são minerações pequenas, né, minerações artesanais, são diferentes de criminosas, são muito localizadas, são muito familiares, e elas têm uma importância na economia brasileira, não é pequena. Boa parte da mineração do ouro ainda é mineração artesanal. E você tem um impacto local e regional ao meio ambiente. Muitas vezes você precisa ir lá e dar treinamentos técnicos, apresentar para as pessoas qual que é o melhor manejo para aqueles produtos que eles estão fazendo, para as técnicas que eles estão utilizando. Então você tem jeitos de torná-la mais sustentável. Perfeito, concordo. E na questão também, eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente, obviamente, sempre vai pensar nos 3 pilares principais ali do Sim. desenvolvimento sustentável, que é o econômico, o ambiental e o social, né? E Sim. aí acaba que o que retorna muito à minha mente quando a gente fala, e talvez até do público em geral, né? São os acidentes que a gente teve, né, nesses últimos anos aqui no Brasil. E talvez esse quesito da gente ter tanta dúvida da mineração poder ser mais sustentável, né? Poder ser sustentável, poder se encaixar nessa categoria, talvez não se remeta a isso, a essas memórias, né, de negligências que foram apresentadas ali com alguns relatórios ambientais e sociais, ou mesmo, né, de impacto ambiental, né? Então, às vezes a gente precisa também ter um olhar sobre a atividade em questão, e não somente na trajetória que obteve. Porém, eu ainda assim acho extremamente viável a análise dessa trajetória, né, histórica, o porquê que esses acidentes aconteceram. E o curso também fala disso. Eu queria que Sim, você sim. falasse um pouquinho sobre a importância da gente carregar essa memória nessa contextualização. Embora a gente enxergue, né, a magnitude desses acidentes, eu acho que também a gente precisa enxergar a negligência técnica que muitas Sim. vezes ali a gente teve algum desfalque, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é essa percepção que o curso traz, a relevância disso. Sim, quem conhece sua história não, assim, o povo que conhece a sua história tende a não repeti-la. Então, quando a gente lembra, tá salvo na memória, que a gente não esquece, que a gente relembra os porquês, os impactos, o que aconteceu posteriormente, a gente tende a não repeti-la. Se bem que no Brasil, a sedimentação, a gente teve dois, um em 2015 e um em 2018, 2018, 19, não lembro mais, 19 isso, 2015, 2019, que foram praticamente repetidos, né? Mas, de qualquer forma, isso mostra ainda mais assim, a importância da gente conhecer. Mas eu iria um pouco além disso, não só os riscos, mas entre engenheiros, entre pessoas técnicas que trabalham no dia a dia da mineração, mas também para a sociedade. Não porque a mineração é vilã, mas
porque é importante saber o que está acontecendo na mineração, o que a mineração faz, o que tem ali dentro e quais são os riscos. Então é interessante que a gente traz isso durante o curso, alguns exemplos práticos de como esse desconhecimento é muito prejudicial. Então foi muito bom, Karen, que a gente trouxe exemplos que não foram tão midiáticos quanto os acidentes de Mariana e Brumadinho, só para dar nomes, né? Que as pessoas não tinham conhecimento do que era aquele resíduo, que era uma lama que foi derramada, e teve casos de pessoas de queimadura de terceiro grau, porque não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Não conheciam os impactos daquele resíduo, o que era a composição daquele material. Então é importante também levar para a sociedade, ao redor da mineradora, o que é aquilo, o que elas estão fazendo, qual que é a importância, em caso de acidente, o que fazer. Então, no caso do acidente, há rompimento de barragem, vazamento, o que fazer e como mitigar. Acidente a gente trabalha sempre para evitar de acontecer. A gente tem vários meios, assim, barreiras para evitar que isso aconteça. Por outro lado, caso aconteça, você precisa também ter saídas, ter soluções de como mitigar. Então, é interessante a gente trouxe essas coisas para o curso, esses tópicos, não tanto só das pessoas lembrarem o que aconteceu, mas também, assim, para terem conhecimento como transmitir essa informação posteriormente. Então, deixar registrado todas as causas, quais deveriam ser as possíveis soluções, os riscos associados e comunicar sempre com a sociedade. Perfeito. Isso envolve também tanto a política nacional, estadual, municipal, né? Quanto também políticas internas de grandes corporações, né? Sim. E fora também conhecimento que as pessoas, né, como população, a gente tem que ter, né? Ensino básico, explicando aí quais são os riscos de você entrar em contato, né? Quais são os Sim. acidentes que você pode estar envolvido na sua comunidade. Isso é imprescindível a gente ter também, né? Seja em escolas, né, locais, enfim, a gente tem que ter uma linha, né? Algum direcionamento, orientação do que fazer a respeito, né? E eu acho que isso é um grande diferencial que a gente está trazendo quanto empresa SLP, porque, ao contrário de alguns cursos que a gente simplesmente obtém as ferramentas e compra até mesmo a ferramenta para utilizar, como no caso de alguns dashboards, e-books, enfim, a gente tem ali materiais que é para a pessoa realmente desenvolver o raciocínio dela, né? A gente dá, então, o e-book, o curso gravado, para a pessoa Uhum. realmente ter habilidade de, quando ela se encontrar em uma situação que envolva a gestão de resíduos em mineração, Sim, entre sim. ela saber lidar com o gerenciamento, até ela saber as questões de estruturas de uma barragem, né, de resíduos, assim como Sim. foi passado no curso, ela vai conseguir desempenhar o pensamento crítico dela sobre esses riscos que estão associados à atividade, né? E até como E elas foram construídas e como elas são mantidas ao longo dos anos. exatamente. Então, não é simplesmente a gente gerar um acúmulo de informações, né, para os participantes do curso ou para os seguidores Isso. da SLP, no sentido de, ó, tivemos tantos acidentes, tantas barragens estão em situação de urgência. Não, justamente a gente precisa de pessoas ali atuando dentro dessas empresas, dentro dessas corporações, dentro das comunidades locais, a cunho de conscientização ambiental, conscientização, esforço social ali, Sim. para estar realmente desenvolvendo um trabalho que vai prevenir que futuros acidentes aconteçam, né? Sim. E esse curso, para mim, ele foi realmente me instalou muito a cabeça, né? Porque, quanto engenheiro ambiental, eu digo, Hamilton, Uhum. que para você ter um contato com especificações técnicas de diversos setores que você pode atuar, é impossível, né? A gente tem diversos setores aí no país ou fora do país que a gente pode estar atuando como engenheiro ambiental, né? Então não tem como você focar numa graduação
em resíduos de mineração, né? Saber o que é aquela atividade, se aprofundar no tema, saber os materiais extraídos, saber o tipo de composição de uma barragem, enfim, tantos temas relevantes que são importantes, né, para carreiristas da área de sustentabilidade, né? E é até algo que eu queria entender com você também, como que você enxergou ao montar, né, esse curso, ao trazer a sua visão dessa atividade, para qual público você direcionou a sua linguagem? Porque eu, estando de fora da atividade de mineração, mas sendo uma engenheira ambiental, para mim foi uma linguagem extremamente simples, objetiva, Sim. que uma pessoa ali que está no ensino médio, até uma pessoa que está há 1000 anos ali focada em sustentabilidade, vai conseguir aplicar. Então, eu queria entender um pouquinho qual foi o seu pensamento ao desenvolver esse curso. Na verdade, esse curso ele foi montado ao longo dos anos. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei sobre isso, eu estava no começo do mestrado, foi em 2016, então eu fui na faculdade onde eu me formei para falar sobre isso. Por ser engenheiro químico, a gente não tem conhecimento do que acontece. Uma aula ou outra, a gente tem uma noção de alguma aplicação de mineração, e eu achava que era importante. Então, eu me formei, eu me formei em 2015, então em 2016 eu estava no mestrado, tinha acabado de acontecer o acidente Mariana, então um ano depois eu estava dando palestra, eu falei, pô, estou fazendo mestrado por coincidência nessa área, vou dar uma palestra sobre isso. Então, fui convidado, falei, montei o primeiro, uma versão 1, vamos dizer assim, né, dos slides foi montado para um público de alunos de engenharia, um público mais novo, ainda não tem muita experiência nessa área, e também para alguns professores. E ao longo do tempo eu continuei dando palestras para vários públicos, então nível técnico, ensino médio barra técnico, nível de graduação, até mesmo superior, então terminei mestrado, doutorado, fui em congresso, dei palestra, fui para vários lugares do mundo, então foi montando e cada tópico foi sendo falado para um determinado público, né? Então, muitas vezes, alguns slides são os mesmos que eu uso em alguns eventos, mas eu tenho que saber o público com quem eu estou conversando, para quem que eu estou passando essa informação. Então, esse curso, ele foi pensado, ele foi apresentado para que todos pudessem assistir e entender o que estava acontecendo, desde o nível bacharel ou ensino escolar, então ensino médio, até quem já é especialista na área e quer buscar conhecimento em outros assuntos a respeito de mineração, alguns pontos específicos. Então, eu comuniquei com todos esses, em cada momento eu falei de uma maneira que era mais técnico, mais específico para engenheiros, por exemplo. De outras maneiras, eu falei como se eu estivesse conversando com os meus pais que não são da área, por exemplo. Então, eu tentei ser o mais abrangente possível para atender todos os públicos, para que todos pudessem terminar o curso e falar, poxa, entendi o que ele falou, e agora eu tenho pelo menos a base para buscar conhecimentos mais específicos, poder ir além dentro dessa área. Muito bacana. E realmente é algo que foi um destaque, né? Quando a gente estava montando o curso, eu sinceramente não imaginei que ia ficar tão bom quanto quando a gente foi lá no estúdio, né, em parceria com uma instituição renomada em São Paulo, e realmente conseguimos enxergar ali o desenvolvimento de toda a apresentação, né? E com isso também a gente justifica até, né, Hamilton, toda a sua trajetória ali, embasa, na verdade, né, a precificação, que a SLP ela é uma empresa justamente para pessoas que querem se aprofundar em sustentabilidade e muitas vezes não Sim. tem ali o recurso financeiro suficiente, né? E no caso, essa precificação, a gente até abriu um desconto, né? Que pode estar sendo disponibilizado através do direct ou outras ferramentas de contato diretamente conosco, tá? Até para a gente conhecer você, ter um contato a mais ali com os clientes da SLP, e também o número ali de parcelas, enfim, a gente abrimos os nossos braços para realmente estarmos ali fazendo algo em benefício
das pessoas, né? Não somente em nosso benefício, somente no propósito que a gente acredita. Sim. Então, acho que o curso ele tem toda uma trajetória acadêmica consolidada por você, um embasamento acadêmico muito forte, e ao mesmo tempo essa linguagem simples, que é aberta a todo o público, né? Então, eu queria te agradecer, Hamilton, mais uma vez, pela sua participação, cooperação com a equipe. Na verdade, entrando aqui agora na SLP, né, você é um grande instrutor para o time da SLP, já faz parte do time desde que iniciou. Então, eu queria te agradecer publicamente também pela confiança, né, pelo desenvolvimento em parceria que a gente faz. E desejar muito sucesso conosco aqui, né? Sim. Porque esse é o nosso primeiro curso oficial, gravado em estúdio, com iluminação técnica, com recursos técnicos avançados, mas eu tenho certeza que será o primeiro de muitos. Então, muito obrigada, Com Milton. certeza. Eu que agradeço e vamos com tudo. Isso aí.